Bom dia, é um prazer estar convosco. A motivação é um dos conceitos que mais nos confunde. A motivação traz-nos desafios específicos ao seu entendimento, porque no dia-a-dia nós misturamos várias coisas nesta caixinha ou neste saco que chamamos motivação. Por exemplo, uma pessoa, um empreendedor, eu faço coaching de startup founders, de CEOs de multinacionais, de equipas executivas regionais e globais. Um startup founder, alguém que é um empreendedor que lança uma empresa, que trabalha 13 horas por dia, 7 dias por semana durante 3 anos, está a fazê-lo porquê? Porque quer um determinado resultado? É este resultado, nós dizemos, é este resultado que motiva a pessoa? É daqui a 3, 4, 5 anos, é o resultado que motiva a pessoa? Ou é o processo de lá chegar que motiva a pessoa? E começa logo aqui a confusão entre estes dois polos opostos na motivação. O que é que nos motiva? É o processo ou o resultado? Muitas vezes, e eu acompanho várias pessoas destas, um empreendedor que trabalha 13 horas por dia, 7 dias por semana, durante 5 anos, a sua motivação é aplacar demónios. Esta pessoa tem déficit de autoestima, precisa de validação, teve uma infância traumática e quer ser reconhecido publicamente. E, portanto, tem aquele objetivo final e todo o processo é um sofrimento completo até lá chegar. Isto é motivação? Também é. Também pode ser. Está no saco. Ou, outras vezes, olhamos para o processo e dizemos a motivação é gostar das tarefas, é gostar daquilo que nós fazemos, é estar totalmente empenhado no dia-a-dia e gostar daquilo que nós fazemos. Mas, vista de fora, a percepção é tal e qual como a do empreendedor, é diferente daquela que vemos por dentro. E, portanto, visto de fora, nós vemos pessoas que parecem mais empenhadas nas suas tarefas e que produzem os resultados e que estão focadas a trabalhar, mas podem estar a fazê-lo por questões de contexto. Porque o seu contexto, os sistemas de gestão, a forma como as necessidades da sua família, da sua comunidade, etc., forçam a pessoa a manter aquele tipo de comportamento de fora para dentro. Então nós não vemos a diferença de, quer no processo, quando o processo, a tarefa, as atividades que as pessoas fazem no dia-a-dia é interno ou externamente determinado, da mesma maneira que não vemos quando o resultado é interno ou externamente determinado. Porque quando eu faço algo para obter a validação externa, isto é motivação internamente determinada ou externamente determinada. Estão a ver? Este é um paradoxo. Existe outro paradoxo na motivação, que é o paradoxo entre impulso e consciência. Há uma história que é muito comum, ela vem de 1933, foi publicada pela primeira vez por um autor alemão, que é a história do sapo e do escorpião, que já ouvimos muitas vezes. Um escorpião precisa de atravessar um rio, não consegue atravessar o rio porque não sabe nadar e pede ajuda ao sapo. E o sapo diz, eu não te vou levar às costas porque tu vais-me picar, és um escorpião e vais-me matar. Ainda por cima morremos os dois no meio do rio. O escorpião diz, não, nós vamos morrer os dois no meio do rio, eu jamais faria isso, seria estúpido da minha parte fazer uma coisa que me prejudica a mim. Convence o sapo leva o escorpião às costas a nadar, chegam ao meio do rio, o escorpião pica o sapo e enquanto estão os dois a afundar e a morrer no rio, o sapo pergunta, porquê é que fizeste isso? E o escorpião diz, não consegui evitar. A história, na verdade, vem do século XV, é uma história persa, originalmente entre uma tartaruga e um escorpião. Tem um final ligeiramente diferente, porque a tartaruga tem uma carapaça que o escorpião não tem. Não vamos por aí agora, não interessa. É contada como uma história de caráter e personalidade, é uma história sobre motivação. A motivação é um impulso para fazer algo. É um impulso para fazer algo que, se nós não o controlarmos, nos controla a nós. O escorpião mata o sapo e morre com ele. Não por um tema de caráter, porque não consegue resistir a um impulso. Este impulso é a base da motivação. A motivação é esta força. A motivação é uma força para realizar qualquer coisa. O que nós fazemos com esta ferramenta, e que no trabalho com equipas executivas acompanho, é ajudar as pessoas a perceber quais são os seus impulsos fundamentais e qual é a força desses impulsos. Não só quais são, mas também qual é a força. Quais são aqueles que nos podem dominar se nós não os dominarmos.
Porque nós não conseguimos compreender a motivação sem incorporar a experiência humana da motivação, a experiência interna, de dentro para fora. Ou seja, não basta ver de fora que a pessoa é motivada pelas tarefas porque está a trabalhar, focada, concentrada, dedicada, engaged, como nós dizemos. Não basta ver de fora, é preciso perguntar à pessoa: tu estás a fazer isto porquê? Como perguntamos ao escorpião: fizeste isso porquê? Porque não consegui evitar. Ou seja, há um impulso. Qual é o impulso fundamental? Mas se nós não gerirmos, mais uma vez, temos o paradoxo entre o resultado e o processo, se não gerirmos o paradoxo entre o impulso e a consciência, não conseguimos determinar a nossa própria vida. E, portanto, aquilo que nós procuramos fazer é ajudar a tomar consciência sobre estes impulsos e sobre a sua força, ou seja, os motivadores são as tendências de impulso, a força é a intensidade dos mesmos, para que as pessoas possam tomar melhores decisões sobre a sua vida. Porque nós fazemos coisas que nos magoam a nós e magoam outros porque temos impulsos. Nós fazemos coisas que não são benéficas a nós por causa da nossa motivação. Isto é um pensamento um bocadinho diferente da forma de vermos a motivação tradicionalmente. O mesmo motivo que leva um assassino a esfaquear alguém é o mesmo motivo fundamental que leva um cirurgião a operar alguém. O mesmo motivo que leva um incendiário a pegar fogo a uma mata é o mesmo motivo que leva alguém a ser bombeiro e ir apagar esse fogo. Tem que haver um impulso de proximidade, quer com o perigo, quer com as chamas. Tem que haver uma relação específica com a vida humana que me permite operar, que é muito semelhante à que me permite matar. Os cirurgiões são uma das profissões do mundo que tem o maior nível de psicopatia. Ok? Nós sabemos isto. E, sinceramente, se eu tiver que ser operado ao cérebro, eu não quero alguém a pensar: epá, este tipo é o Ricardo Vargas, tem família, tem filhos, eu tenho que ter... Não quero a pessoa a pensar em mim, eu quero a pessoa a pensar exatamente como é que vai entrar, resolver aquele problema e sair da melhor maneira possível sem se emocionar com coisa nenhuma que aconteça. Porque é isso que lhe vai permitir resolver os problemas todos naquele bloco operatório. Não é por acaso que os cirurgiões têm um índice elevado de psicopatia, porque é altamente adaptativo, porque lhes produz resultados. O impulso base é o mesmo do assassino, é a psicopatia. Estão a ver? Portanto, o que nós procuramos trazer é isto, é ajudar as pessoas a conhecer os seus impulsos fundamentais, a intensidade dos mesmos, para tomar melhores decisões sobre as suas relações e sobre a sua vida. E, neste sentido, termino com uma frase que é: nós pensamos que há bem e mal no mundo. Tendemos a pensar que há bem e mal no mundo e que o mundo se divide entre pessoas boas e más pessoas. Mas, na verdade, dizia ele, a linha que divide o bem e o mal corta exatamente pelo meio de qualquer coração humano. O coração é o impulso. Pode ser para o bem ou para o mal. O cérebro dá-nos a consciência e a racionalidade para gerir esse impulso, para fazer aquilo que queremos da nossa vida. E a motivação é a conjugação destas coisas. Resultado, processo, impulso, consciência. Mas sem consciência não conseguimos gerir a nossa vida para fazer dela o que queremos. Muito obrigado.